Então, a gente vai continuar a nossa aula de vetores, tá? Se eu não me engano, nós paramos, eu acho que a localização do vetor no espaço tridimensional, certo? Vocês conseguiram fazer aquele desenho? Pediram ajuda do professor de álgebra linear? Ah, beleza. Entendi. Beleza. Então, a gente vai dar seguimento para as nossas aulas e agora nós vamos falar da representação do vetor, tá? Porque nós falamos só de seta, agora vamos falar de como a gente representa vetores. Beleza? Então, o título continua sendo o mesmo. Estamos trabalhando ainda vetores. Ok? E nós vamos fazer a representação do vetor. Então, na física, nós temos algumas variáveis, entidades físicas, que são consideradas vetores. Como que eu sei que uma variável física é um vetor? Um vetor, como eu disse a vocês, ele precisa ter 3 características. Precisa ter tamanho, ele precisa ter um sentido e uma direção. Então, toda vez que uma variável tem essas 3 características, nós definimos ela como uma variável vetorial, certo? Então, um vetor, não sei se eu coloquei na última aula, mas volto a repetir, precisa ter módulo, que foi o que nós chamamos de tamanho, né? Módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Então, um exemplo que é clássico na física, o deslocamento. Quando alguém diz a você, fui à padaria, se deslocou, aí você pensa, bem, andou alguns metros, tantos quilômetros. Mas você pensa, mas a padaria é para onde? Em que direção? Qual o sentido que você foi a partir daqui? Então você observa que a informação de deslocar, ela não é completa se eu disser que andei 20 metros. Ah, eu andei 20 metros. Beleza, então andou 20 metros, mas para onde que você foi? A informação ela não é completa. Então, uma variável vetorial, ela exige isso de você, direção e sentido, tá? E consequência disso, por velocidade ser a razão do percurso e o tempo, então ela acaba sendo também sendo considerada uma variável vetorial. Então, velocidade, deslocamento, aceleração, tá? São alguns exemplos de entidades vetoriais. Força, quando você fala que fez um esforço ou empurrou algo, você tem que dizer a quantidade que você empurrou, qual a direção e o sentido que você empurra alguma coisa. Então, são alguns exemplos de variáveis que são vetores. O contrário disso, se uma variável tem uma característica e deixa de faltar uma delas, então ele não é mais um vetor. Por mais que ele tenha módulo direção, mas não tenha sentido, ou tenha módulo sentido, mas não tenha direção, ele não é um vetor. Ele só é vetor se tiver módulo, direção e sentido, tá? E o contrário dele nós chamamos de escalar. Toda variável que não é um vetor é um escalar, tá? Então, na física nós representamos os vetores sempre com, por exemplo, uma representação de vetor, uma letra com uma seta em cima, tá? Pode ser minúsculo, tá? Maiúsculo ou minúsculo. O importante é ter essa seta em cima, ok? Então, um vetor agora fica definido assim.
Isso é um vetor. Só que, para se falar de vetor, é preciso declarar uma outra variável que é implícita do vetor, que nós chamamos de versores. O que são versores? O que é um versor, né? Versores são unidades fundamentais dos vetores. Pô, saiu igual uma onda. São unidades fundamentais dos vetores. Para você entender isso, eu sempre uso o mesmo exemplo. Imagina, pensem numa fita métrica ou numa trena. E pensem que uma trena tenha a menor medida da sua trena seja 1 metro. A menor medida da sua trena é 1 metro, ou seja, ela só vai fazer medidas de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim. E agora imaginem comigo que você vai medir uma parede e você mediu essa parede e você constatou que ela mede 10 metros. Exatamente 10 metros. Como é que você calculou esses 10 metros? Tá certo que lá na trena diz que aquele ponto é 10. Mas como é que você conta 10 metros? Você vai contar 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, certo? Isso quantas vezes, para o nosso exemplo? 10 vezes. Ou seja, no nosso exemplo, eu quero dizer que a medida desse nosso exemplo é uma vez a unidade, a menor unidade da minha trena, né? É a menor unidade da minha trena 10 vezes, né? É a menor unidade da minha trena 10 vezes. Então o versor ele tem essa característica. O versor ele é a unidade fundamental, é a menor unidade do vetor. Então quando eu digo para vocês, por exemplo, quando você vê que um determinado vetor tenha medidas assim, por exemplo, vamos supor que esteja igual, tá? E eu vou dizer que essa medida, esse pedacinho pequenininho, a menor medida dele, tenha U unidade. A pergunta é, qual é o tamanho do meu vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu representar esse meu vetor como um V, eu posso dizer que V tem 7 unidades de U. E esse U, que é a menor unidade, nós colocamos um chapeuzinho para diferenciar. Ou seja, esse U aí, ó, ele é o versor. Ele é o versor. Esse chapéuzinho representa o quê? Versor. O versor. É, toda vez que tiver um chapeuzinho a gente chama de versor. Vocês vão ver isso demais em álgebra. Isso pode ser qualquer letra. Pode ser qualquer letra, a gente já vê isso. Ou ainda eu posso melhorar. Se o tamanho do meu vetor é 7, eu posso dizer que o módulo do meu vetor é 7, o módulo, o tamanho. Né? Ó, não coloquei seta. Não coloquei uma setinha em cima, eu coloquei só o V. Porque eu estou dizendo que V é uma quantidade. 7 é um vetor? Não, 7 não é um vetor, 7 é um número.
7 é um número, ele é um escalar. Então, se o módulo dele é 7, eu posso então escrever o meu vetor V assim, ó. V é igual ao módulo dele vezes a sua unidade fundamental U. E é assim que nós vamos representar vetor. E fazer operações com vetores assim. Tá? Aí vamos fazer uma condição. Vou colocar aqui. Vetores. Vamos colocar uma situação de vetores paralelos aqui. Vamos supor dois vetores paralelos com a mesma unidade fundamental. Tá? Esse aqui V e esse aqui V'. Ok? Como nós aprendemos agora a representar, eu posso dizer que V é igual ao módulo dele vezes a sua unidade fundamental. E eu posso dizer que V' é igual V', o módulo dele, vezes a sua unidade fundamental. Olha só, se fizermos uma razão de V por V', V dividido por V' vai ser igual a V U sobre V' U. Como ambos têm a mesma unidade fundamental, posso cancelar as unidades e eu encontro essa razão aqui, ó. Eu encontro que a razão V sobre V' é igual a V sobre V'. Lembrando que V e V' são números, são escalares. É a divisão de dois números. Se eu tenho um número dividido por um outro número, vai me gerar o quê? Um terceiro número também, um outro número. Então, se nós chamarmos essa razão aqui igual a gama, eu posso dizer que V é igual a gama V'. O que tem de importante nisso aqui? O que tem de importante nessa solução aí? É que, a partir dessa solução, eu agora posso fazer comparação entre vetores. Eu posso identificar qual é a relação de um vetor com o outro vetor. Por exemplo, suponha comigo. Vamos supor que o meu vetor V tenha módulo, só uma suposição, tá? Módulo igual a 4. E o V' módulo igual a 2.
por 2, 2. Então, gama é? Significa dizer que o vetor V é 2 vezes V'. Ou seja, o meu vetor V é o dobro, 2 vezes maior. Então, essa relação aqui, vetorial, eu posso fazer comparação de um vetor com o outro. Entendeu? Tá? Esse é o objetivo dessa equação. Ok? Fazer comparações. Beleza? Tá entendido aí? Tá claro aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Ó, vai ficar assim, pô. Já? Não? Levanta mais um pouquinho, professor. Fazer a lista. Que eu ainda não tô com acesso ainda com o nome de vocês no portal. Lista Jackson. Eu? Tem uma página só também para o mesmo nome. Quanto deu aquele resultado lá? 1 sobre N. 1 sobre N, é? Sobre 3 a sua resposta? Tu resolveu a resposta? Ela não é de quê? Não, eu dei resposta. Tem um site que calcula qualquer limite pra gente. Já, pessoal?
Beleza, vamos falar um pouco mais sobre os versores, tá? Você vai ver em livros vários tipos de versores diferentes, tá? Eu vou colocar alguns exemplos que você vai encontrar lá. Você vai encontrar o U, como eu coloco, tá? Você vai encontrar e vários outros tipos, tá? São os mais comuns, tá? Segundo aí o L, professor. I. É para ser um I. Era para ser. Meu I sai assim, tá, pessoal? Às vezes. Na verdade, quase sempre. Tá? Bem, esse IJK e esse XYZ, chapéu, acontece por conta do espaço tridimensional. Então, quando você desenha, ó, X, Y, Z são as coordenadas, e aí eu tenho os versores, tá? E aí eu tenho os versores que ou colocam assim, ó, ou assim para X, ou colocam assim ou assim para Y, e aqui ou colocam assim ou assim para Z, tá? Aí você fala assim, e o U? Bem, eu gosto de usar o U porque o nosso espaço, matematicamente falando, não se limita ao tridimensional. Fisicamente falando, nós já falamos de 4 dimensões, né? E na álgebra linear você vai fazer alguns cálculos até a enésima dimensão. Então, por conta dessa amplitude, vamos dizer assim, de dimensões, eu costumo usar o U com índice, ou seja, eu costumo fazer isso aqui que pra mim eu acho melhor, mais cômodo. Pô, bicho. Você ainda vai matar alguém lá embaixo. Vai. Tem uma fita não, essa vai. Vai matar alguém na casa dessa história. Bora só esperar o acidente. Ele é representante para ela. Então olha só, eu costumo usar o U e fazer isso aqui, ó. U1, U2, U3, U3, e aí eu posso ir embora, porque os números são infinitos, né? Quando eu quero falar em 3 dimensões, eu posso colocar o U1, 2, 3, mas como as dimensões para ficarem definidas em x, y, z, às vezes eu faço isso, ó. U, x, U, y, U, z. Nem sempre você vai trabalhar em coordenadas cartesianas. Às vezes você pode trabalhar em coordenadas esféricas,
Não sei se vocês já ouviram falar de coordenadas esféricas. Deve ter visto em cálculo... Ah, não, vocês estão fazendo cálculo 2, né? Mas vamos fazer o cálculo 2. Ah, não, cálculo 1. Tá, perdão. Cálculo 1. No final do cálculo 1, você vai ver as coordenadas polares. Tá? E lá em coordenadas polares, você vai encontrar as coordenadas em função do raio, em função do ângulo, certo? E aí, você vai encontrar funções vetoriais do tipo u θ, u ρ e u φ. Tá? Então, por isso que eu acho mais cômodo trabalhar assim. Tá? Alguns livros vão fazer isso aqui que eu fiz assim também, ó. Fica a critério de vocês, tá? E aí vocês escolhem. Eu dei alguns exemplos para você escolher qual que você vai querer trabalhar. Eu vou trabalhar com U. Tá? Eu gosto de trabalhar assim. Acho legal. E fica mais organizado para mim. Beleza. Então a gente percebe... Vamos falar aqui do espaço... Vamos voltar para o bidimensional. Então a gente percebe que um sistema de referência bidimensional XY, por exemplo, um vetor orientado que forma um ângulo θ em relação a x, um vetor V, ele tem componentes dos seus versores, quer dizer, ele tem uma unidade fundamental, certo? U, e consequentemente ele tem também U de x e U de y, ok? Deixa eu aumentar esse cara aqui, ficou muito pequeno. O de y, certo? Visto que o meu vetor V, ele também possui componentes em relação a x e y, olha só. Ele tem essa componente vertical aqui e essa componente horizontal aqui. Vou colocar assim. Que eu posso chamar de V de Y, o módulo, e V de X. Nós definimos agora há pouco V sendo o módulo dele vezes U, certo? Aí vamos ver se a gente vai precisar aqui recorrer para o básico. Eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus aqui, certo? Esse VY é o cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto do ângulo VY, então é V seno de θ. Cateto adjacente, VX é V cosseno de θ, né? O V, a hipotenusa, cosseno de θ. Ó? Porque tá fechado, cosseno. Porque tá fechado? O ângulo. Ângulo fechado aqui. Aqui? Sim. Isso aqui é um símbolo. Não, né? não, símbolo não, isso. O quê? Isso é um ângulo. É um ângulo. Então, fechado, isso. Tipo, então se o cosseno só porque o ângulo tá fechado, se estivesse perto. Seria também. Também? Também. Só que aí seria negativo, porque o cosseno do ângulo obtuso seria negativo. Porque no círculo trigonométrico positivo, positivo, negativo, negativo. Não é isso? Sim. Beleza? Então, Vx, ó. Vx é V cosseno e Vy é V seno. Certo? Então, olha lá, ó. Olha lá, ó. Então, olha só.
Então eu posso definir o seguinte, ó, que Vx é igual ao módulo do V, que é o tamanho da minha hipotenusa, certo? Cosseno do ângulo, e Vy é o módulo do V, seno do ângulo, ok? Bem, aí olha só. Tá? Então olha só. Então, quem é também U, né? Olha só. U tem dois componentes. Peraí, não, calma aí. Deixa eu pensar como eu vou falar isso aqui pra vocês. Aguenta aí. Vai copiando aí. Assim? Tá. Copia aí. Vai. Bora esperar. Já avisaram alguma vez isso? Já tem esse assunto aí? Não, tô falando aqui. Tem que aplicar pra dentro dessa máquina, isso aí, não. Vai não. Não cai? Vai não. Agora se bater um vento bem forte, pode quebrar. Pá! Não, mas quando fala essa trepidação é que é toda hora dessa forma, uma hora você vai trincar isso aí. Não, sim, isso é verdade. Isso aqui não tem que avisar, mas não cai não. Sai da emergência. Imagina aquela coisa aí. Não, falando assim, né? O cara chega rapidinho lá embaixo, né? É isso aí, irmão. Ah, tá. Agora matou alguém. Tá. Olha, aí preste atenção comigo. Observem que assim como no triângulo que eu fiz agora há pouco, para esse vetor V, eu também posso criar um triângulo pequenininho aqui dos versores. Observa que também tem um triângulo nos versores. Se eu trouxer esse cara para cá aqui, eu tenho novamente um triângulo. Não é verdade? Só que um triângulo pequenininho com o mesmo ângulo, mesma inclinação. Certo? E então eu posso dizer que o meu versor, U de x, é igual a U cosseno de θ, e U de y é igual a U seno θ. Então aqui assim, fazendo uma análise sobre essas decomposições que nós estamos fazendo de x e y, e comparando com essa primeira aqui, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Se você comparar 2 e 3 com 1, a gente conclui o seguinte, ó, comparem comigo, que V vai ser igual a V cosseno de θ, U de x, mais V seno de θ, U de y. Observe o seguinte, se eu botar em evidência o V, que é comum para os dois,
eu vou ter V, U de x cosseno de θ mais U de y seno θ. E aí agora eu vou numerar como uma equação 4. E quando você olha para 4 e olha para 1, você chega a uma conclusão lógica. Jogo de 7 erros. Esse V com V vetor é exatamente igual a esse V vetor. Não é verdade? O módulo do vetor... Cadê que eu me perdi? O módulo do vetor V não mudou. É o mesmo V daqui de cima. O que diferencia é que U é igual a quem? Pela lógica, tem que ser igual a todo esse troço aqui. Certo? Não é verdade? Ou não? O rapaz balançou a cabeça ali e não entendeu? Vamos lá. Chegamos nessa... Até aqui, tu entendeu? Ou não? Por que que U é igual a isso tudo? Esse que é o problema. Como é que é? Por que que U é igual a isso tudo? Porque a gente chegou fazendo uma conclusão. A gente faz comparação. Pode ser. Eu comparo com essa. Esse cara aqui, vezes alguma coisa, vezes U. E esse cara está multiplicando com quem? Com isso aqui. Então, pela lógica, esse cara tem que ser esse. Então a gente conclui que 1 vezes U também se decompõe em relação a x proporcional a cosseno de θ C mais seno θ. Ok agora? Então eu posso concluir o quê? Que U, olha lá, ó, assim como a gente fez para V é igual a Vx cosseno θ, Vy seno θ, o versor acontece a mesma coisa. Que U é igual ao x cosseno de θ mais o y seno de θ. Ok agora? Tá? Isso é importantíssimo, tá? Vocês vão ver depois. Então eu vou chamar esse cara aqui de 5. Tá? Aí a gente vai para o tridimensional. Como é que fica então em 3D? Posso? Estou copiando ainda? Beleza. Só confirmando. Seno é a parte em pé. É o oposto. E o cosseno, no caso, com som, deitado. É o adjacente. Tá. Tem macete. Lembrando que o VY nem sempre vai ser cateto oposto. Depende de quem é o ângulo, né? Nesse caso aqui, VY é oposto naquele vetor. Né? Mas se... Só para lembrar, que às vezes o cara confunde. Mas se porventura o ângulo tivesse aqui tivesse alfa, então o oposto seria esse cara aqui, porque ele se opõe ao ângulo, e o adjacente seria esse. Tá?
Álgebra linear. Mas aí o certo é vocês terem visto uma disciplina chamada geometria analítica no primeiro período. Beleza? Ih, rapaz, agora vai cair. Agora cai. Esse cara entrava alguém lembra? Ai, irmão. Agora eu fiquei cabreiro. Agora vai cair. Ela tá puta aí. Falei. Vai sobrar nem a alma quem cair lá embaixo. Se tivesse adesivo de caderno, não, você podia. Fica lá com a reitora lá. É com a Priscila que fala isso aí, né? É. Tu vai fazer um desse tamanho aí pra Eu quê? só tenho. Tá de sacanagem, olha. Não, Pô, não. Pô, vou tirar foto disso aí, ó. Ele dá por fora, mano. Joga por fora, como é que Vai lá por fora, aí Pronto. vai por fora aí. Colocar, tirar uma foto e colocar no Facebook, né? Engenharia na Fometro é assim, ó. Na gambiarra a gente vai levando. Vamos lá. Amanhã vai estar sem esse papel. O curioso vai tirar. O adesivo vai segurar. Beleza. Tá, a gente vai falar de tridimensional agora. Olha aí, atenção aí pra cá agora. Como é que vai ficar então os versores no espaço tridimensional? É bem diferente. Então, ó, tem um vetor V. Aqui eu tenho um ângulo θ. Θ. Nós vamos ter a projeção Peraí. Nós temos aqui, né, uma altura e a projeção.
última aula. Opa. Aqui nós vamos ter um φ. Tá? Aqui é y, x, z. Coordenada o de z, versor o de y, e aqui o de x, tá? Os três versores. Bem, observe comigo que essa quantidade aqui em cima, ó, ela vale o quê? Essa quantidade aqui, ó, ela vale V seno de θ, não é verdade? Vocês conseguem ver isso? Não? Isso. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, com ângulo de 90 graus formando aqui. O oposto a esse ângulo é V seno de θ. E é esse mesmo cara aqui que se projeta aqui embaixo como se fosse uma sombra. Observe que eu fiz, coloquei até uma cor cinza. Ele pega e se projeta como se fosse uma sombra aqui no chão. Ou seja, essa quantidade aqui é exatamente igual a essa aqui, V seno. Certo? Aí olha só. Então, quanto vale a quantidade em relação a x? É essa quantidade aqui, cosseno de φ, porque vocês estão conseguindo ver um triângulo aqui, ó. Um triângulo de novo. Eu quero essa parte aqui, que é o adjacente, é o cosseno de φ. Só que isso vale V seno de φ. Então, eu posso dizer que a componente V de x vai ser V seno de θ cosseno de φ. Não é verdade? De que direção? O de x. Tá? Vou escrever aqui para ficar no vídeo. Então vai ficar, ó. Todo mundo conseguiu compreender a lógica da situação aí? Então olha só. Quem é V de x? Ó, V de x vai ser V seno de θ. Ó, como eu quero o lado adjacente ao triângulo que forma o φ, então o adjacente é cosseno de quem? De φ. Cosseno de φ, U de x. Vamos para o VY. VY vai ser igual, ó. Aqui eu tenho outro triângulo, observa, ó. Eu quero o seno. Não, vamos olhar para esse aqui mesmo, para esse aqui, ó. Vamos olhar para esse aqui mesmo. Eu quero o seno, então eu vou pegar o cateto oposto ao ângulo φ. O cateto oposto é o seno de φ. Seno de φ vezes a hipotenusa dele, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é a sombra de V seno. Então é V seno de θ, seno de φ. Então é V o de y. Ok? Não tô aqui não, sou. Hã? Dá um repetir, por favor. Tá? Dá sim. Tranquilo, olha lá. Seguinte, ó. Eu tenho, tá vendo aqui o triângulo? Sim. Aqui eu tenho um triângulo, certo? E aqui é minha hipotenusa. Aqui tu entendeu? Sim. Beleza. Então aqui é o cateto adjacente dele, então é cosseno. Certo? Cosseno de φ. Certo? Então, o lado dele, x, vai ser a hipotenusa
vezes o cosseno de φ. O oposto dele vai ser a hipotenusa vezes o seno de φ. Por quê? Porque essa quantidade aqui, ó, é exatamente igual a essa. Entendeu? Então é V seno θ seno φ. V seno θ seno φ na direção U de Y. Agora, se fosse cosseno de φ, aí usaria esse daqui. Como é que é? Se fosse cosseno de φ, usaria daqui. O da... Se fosse cosseno, isso, se fosse cosseno de φ, tá aqui, ó. Se fosse cosseno de φ, eu estaria falando do vetor V na direção U de X. Entendeu? Beleza? Beleza? E quem é V de Z? Quem é V de Z? Quem é V de Z? V. V o quê? V o quê? Descendo. Não, V seno já está aqui, ó. V cosseno θ. Tá vendo aqui? Aqui tem um triângulo de novo, pessoal. É o mesmo triângulo, só que agora eu estou pegando o adjacente do θ. O adjacente de θ é a altura dele, ó. Tá vendo? É a altura dele. Então, VZ é V cosseno de θ. Se tiver dúvida, é só virar o triângulo e botar o 90 graus na base. Também, Fred. É? Virar o triângulo. E botar o 90 graus Ah, na sim. base. Ah, tá. Assim. Isso. Isso. 90 graus na base, lá em cima que é 90 graus. Beleza. Aí se estiver deitada, o cosseno estiver em pé sempre. Isso, isso. Pega o triângulo e deita ele. Isso. Perfeito. Então, ó, VZ é igual a V cosseno U de Z. Lembra que tem que ter o versor, porque é o versor que vai caracterizar um vetor. Se você colocar só V cosseno, para mim é um escalar. Lembra? V cosseno é um escalar. Então, comparando novamente isso aqui com aquela equação V é igual a V U, a gente conclui o quê? Que U, ele nada mais é que seno θ cosseno φ U de X mais seno θ seno φ U de Y mais cosseno θ U de Z. E a gente determina as componentes dos versores. Em outras palavras, é só somar os três versores. Se eu somar as componentes deles, eu tenho um vetor tridimensional. E daqui a pouco a gente vai ver operações com vetores tridimensionais e vocês vão ver que isso aí vai rolar. Isso, vou beber uma água aqui e já volto. Quando colocar número aí sim vai dar dor de cabeça. Porque aí vai ter que decorar. Um ângulo seno e um cosseno do ângulo, né? Tu quer dizer? Tá querendo dizer que o cara vai ter que decorar o seno e o cosseno do ângulo, né? Sim, mas é uma tabelinha, pô. Eu vi hoje tem aquele 30 graus, 45, É 16 só graus. isso que a gente usa, não usa tipo o quebrado não. Graças a Deus. Aí na profissão mesmo a gente vai usar o duplo quebrado, mas aí a gente vai poder consultar. Na hora da prova a gente não pode consultar isso sem ser. Porque a tabelinha tem uma cena pra tu fazer, eu acho que não é. Aí tu vai poder usar a calculadora para calcular isso também. Mas pra gente calcular mesmo. Tá vendo as dores já tá desanimado, então a surpresa vai acabar com o dia do cara, né? Dá tudo certo. Jogando com você. Aí dá tudo certo. Eu tava conversando com o time isso certo, tava animado, Leozinho. Vai receber uma letra. Leozinho mandou pra baixo. Vai exigir mais de você agora. Não, quando ele falou assim, não, primeiro, mano, Ah, vamos botar na
E agora a gente vai começar para emoção, tá? Soma de vetores. Não, aquilo ali foi só a introdução. Só a introdução, tá, pessoal? Se Deus quiser. Se tudo der certo. Ninguém. Não, agora que vai começar. Aquilo ali foi só estava amaciando a carne. Agora que a gente vai começar a brincar. Não é? Então a gente vai falar de soma de vetores. Vocês avisem quando acabar, viu? Tá? Então olha só, na soma de vetores, quando eu tenho, por exemplo, D1 mais D2 igual a D, essa operação jamais deve se confundir com a operação algébrica D1 mais D2 igual a D, como se fosse 1 mais 2 igual a 3. Não é isso, tá? A soma de vetores ela opera de forma diferente. Então, vamos começar aqui por vamos logo começar atacando pau aqui. Então, olha só. Vamos supor dois vetores. Vamos supor dois vetores. Um vetor. Deixa eu pensar. Um vetor. Vou fazer assim. Assim. E um outro vetor menor um pouco. Vamos supor dois vetores. D1, D2. Como que funciona a soma D1 mais D2? Em vetores, a soma geométrica é feita da seguinte forma. Olha lá, ó. Eu pego o vetor, ó, eu quero fazer D1 mais D2 e ter um resultado D. Eu pego o vetor 1, ligo na extremidade do vetor 2. E traço um vetor que sai da origem do primeiro e vai à extremidade final do segundo. Esse cara aqui é D. D1, D2, D. Toda vez que eu faço operação com vetores, quando eu tenho dois vetores no espaço, eu posso movê-los no espaço da forma que eu achar mais conveniente. A única coisa que eu não posso jamais fazer com os meus vetores é mudar as características deles, porque se eu mudo a característica do meu vetor ou em módulo, ou em direção, ou em sentido, ele não é mais o mesmo vetor, ele deixa de ser um vetor e passa a ser outro. Então eu posso mover D1 de tal forma que eu possa colocar em qualquer lugar do espaço, contanto que ele tenha a mesma inclinação, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Eu posso pegar esse cara aqui e mover ele no espaço sem alterar o seu tamanho, direção e sentido. Tá? Então eu peguei o vetor D2, fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Porque é D1 mais D2. E o que é o vetor resultante? É um vetor que sai da extremidade que origina D1 até final de D2. E isso nós chamamos de vetor resultante. Tá? Vou colocar aqui. D. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Vetor resultante. Tá?
Vetor resultante. Eu posso ter mais de um vetor somando, eu posso ter N vetores. Ok? E como é que eu faço então a soma de N vetores? Eu coloco um vetor na extremidade do outro e vou colocando até o final. Cheguei no final, pego o primeiro vetor, ligo uma reta que sai do primeiro e vai até o último. Pronto, isso é o vetor resultante. E se não for linear, a reta vai somar? A reta vai ser sempre uma linear, porque o vetor ele é uma reta orientada. Os vetores vai ter. Pois é, sempre vai ser linear. O vetor resultante vai ser sempre linear, porque todos os vetores é uma reta orientada. Tá? Então ele não vai fazer uma curva. Tá? Uma curva é uma soma infinitésima de vetores, de pequenos vetores. Pequenos vetorizinhos um atrás do outro, de forma bem pequenininha, dá a impressão que ela é uma curva. Por isso que a gente não chama de curva, a gente chama de reta não linear. Uma curva não é uma curva, ela é uma reta não linear. Nós temos reta linear e reta não linear. Porque toda curva é composta por pequenas retas. Pega aí, começa a fazer um monte de retinha pequenininha, você faz uma curva. Tá? Então na matemática a gente tem esse conceito aí. Não é uma curva, e sim uma reta não linear. Beleza? Então isso é um vetor resultante. Aí você fala, bem, beleza, ok. Eu coloquei aí, desenhei, bonitinho. Isso aí é muito fácil. Agora vamos falar de número. Como é que a gente determina um módulo e a direção? Porque aqui, na verdade, com o desenho, eu disse para você o sentido do vetor. O sentido está definido aqui, esse é o sentido dele. Aí você me pergunta, mas professor, qual é o tamanho desse vetor? Qual é a direção desse vetor? Quanto que é a inclinação dele em relação a um eixo? Lembra que um vetor tem que ter direção, sentido e módulo. Só aqui só tem sentido. Agora a gente vai partir para o módulo e para a direção. Vamos começar com o módulo e agora nós vamos deduzir a equação a lei dos cossenos e a lei dos senos. Dá tempo? 10 minutos dá para fazer 2 filhos. Dá não? Rapaz, é rapidinho. Basta querer. Não pode ter conversa. Então olha lá, ó. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho os dois vetores aqui. Cadê? Assim. O outro vetor aqui. Certo? D1, D2. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocá-los no sistema de referência, porque lembra que eu preciso ter um sistema de referência para poder definir a orientação dele. Tá? Então, ó, x e y. Então, olha só. Eu posso colocar... Observe uma coisa comigo, interessante aqui sobre vetores. Eu não falei, mas agora vai aparecer aqui. Ó, vou pegar e colocar o meu vetor D1 aqui na origem. Assim, mais ou menos, sei lá. Tipo assim. Vou colocar o vetor D2 aqui. E eu vou traçar um vetor resultante. Certo? Observa que se eu fizesse o contrário, ó, aqui é D1 e D2. Mas se eu fizer o contrário, se eu colocar primeiro D2 e depois somar com D1,
olha o que acontece. Eu vou colocar primeiro o D2 aqui na origem. E agora eu vou somar com D1. O vetor resultante não é o mesmo? Ou seja, a gente conclui que a soma de vetores é comutativo. Ou seja, D1 mais D2 é igual a D2 mais D1. Certo? Legal isso aí, né? Aí você vai ver que o produto vetorial já não é comutativo, é anticomutativo. Aqui na base não é o D2? Como? Aqui não é o D2 mesmo? Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Beleza, tá atento aí. É D2 e D1. Aí. Valeu, viu? Aí eu vou fazer um desenho de novo desse cara aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar a segunda condição porque fica mais fácil de explicar. Em vez de som, já que D1 mais D2 é D e D2 mais D1 também é D, eu vou usar a segunda condição, D2 mais D1, para a gente determinar o módulo, tá? Então olha só. Vai ficar assim, ó. E aquela aula de geometria vai ser agora. Então, ó. D2. D1. D. Bem, vou colocar aqui. Aqui é D2, né? E aqui D1. Olha, D1 tem uma inclinação em relação ao eixo X, não é verdade? Vou chamar essa inclinação aqui, como nosso clássico, o θ. E nós vimos que, como D1 tem uma inclinação, ele tem projeções tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então nós temos uma projeção aqui, ó, em relação a X ou em relação a Y. E outra aqui, ó, em relação a X. E nós podemos então dizer que essa quantidade aqui, essa quantidadezinha aqui dessa projeção dele é D1 cosseno de θ e aqui é D1 seno de θ. Aqui é D, certo? Eu quero achar um módulo. Observe que quando eu fiz isso, eu criei um triângulo retângulo. Vocês conseguem perceber isso? Um triângulo retângulo? Vou até colocar aqui, ó. O, A, B, C. Então observa que eu tenho um triângulo retângulo O, A, B. Não tem um triângulo em OAB? E como é que eu faço para determinar o módulo de D num triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu vou ter, ó, D ao quadrado vai ser igual D1 seno de θ ao quadrado mais D2 mais D1 seno de θ ao quadrado.
Aqui eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então vai ficar assim. D ao quadrado é igual D1 quadrado seno ao quadrado é D2 ao quadrado mais 2 vezes D1 D2 seno, né? Cosseno, pô. Cosseno aqui, ó. Cosseno. Ô, pessoal, vocês, hein? Vou já consertar aqui em cima. Cosseno de θ mais D1 quadrado cosseno ao quadrado de θ. Vou consertar aqui, viu? Professor? Oi. Lá no dia onde o ponto de verde é D1 mesmo? É. Sim, porque é a projeção dele. É. Isso. Tá? Aí observa que eu posso escrever agora assim, ó. Esse cara aqui, para ver se dá tudo aqui nessa folha. D ao quadrado vai dar, ó. Olha só, vai ficar assim, ó. D1 ao quadrado. Aí, ó, D1 é comum para seno e cosseno. Então, eu posso colocar em evidência, escrever seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais D2 ao quadrado mais 2 vezes D1, D2 cosseno de θ. E pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a quanto? 1. Então, essa quantidade aqui, ó, é igual a 1. E aí, o que sobra? Vai sobrar aqui D ao quadrado vai ser igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado mais 2 vezes D1, D2 cosseno de θ. Essa equação é conhecida como lei dos cossenos. Tá? Essa é a lei dos cossenos. Vou já ajeitar ali em cima. Aí olha lá, ó. E ela é solução geral para qualquer triângulo. Observa o seguinte. Se eu souber a inclinação que a reta de D1 faz, por exemplo, vamos supor que D1, ao invés de estar inclinado assim, forma 90 graus. Se D1 formasse 90 graus, ele estaria assim. Tipo assim. E aí o vetor D viria mais ou menos para cá, assim. Não é verdade? Certo? O cosseno de 90 graus é quanto? O cosseno de 90 é quanto? 0, pô. 0. Isso, 0 vezes D1, D2 vezes 2, 0. Tudo some. E aí sobra o quê? Vai sobrar o quê? Ah, não está aparecendo esse troço aqui. Espera aí. Aí, ó. Ó, isso aqui, ó, é 0 e tudo vai multiplicar, vai sumir. Vai sobrar o quê? Aí volta para quem? Para Pitágoras. Ou seja, é uma condição geral. Se esse cara for 0, ele volta para Pitágoras. Se não, ele vai dar o valor de D para qualquer inclinação que seja. Ou seja, Pitágoras nada mais é que uma condição da lei dos cossenos. Pitágoras é uma condição da lei dos cossenos. Quando o ângulo é 90 graus, cai em teorema de Pitágoras. Tá? E quando vocês trabalharem em álgebra linear, o professor vai ensinar vocês produto interno. Tudo isso aqui que eu demorei, fiz aqui 4, 5 linhas para resolver, você faz em uma linha. Aí você prova a lei dos cossenos com uma linha. Tá? Beleza? E aí a gente fica por aí nesse aqui. Tá? Aí na próxima aula eu vou deduzir a lei dos senos e aí a gente vai resolver alguns exercícios. Ah, é verdade, é verdade. Mas vai ficar muito pequeno. Não, só a parte de baixo. A gente dá pra gente qualquer. De cima todo mundo Aí. Professor, eu vou te passar o e-mail para ter acesso ao site. Sim. Prima. Cadê? Tu coloca o teu nome aqui?
Colocou? Aí coloca o e-mail do lado. Eu mando e-mail daquela questão lá. Hã? Manda e-mail mais zero, né? Tô até agora pensando aqui, fui indo agora no banheiro, fiquei refletindo. Porque ali tem um esquema, tem uma propriedade da radiciação que dá pra aplicar ali. Só que eu não tô lembrado como é que faz isso. É porque é polinômio infinito. Pois é, mas tem uma propriedade da radiciação que o cara tira. Ele não tira de um N, né? Fica N menos 1. Aí depois ele cancela. Opa, não, viajei. A lista tá aí. Já não vinha pra cá não. Tá lá com. Sei que era essa, foi mal. Coloca o e-mail lá do nome, professor. É, pra quem não me deu no primeiro dia, sim. Pra poder, senão você não consegue acessar. Subir assim? Aumenta o grupo, pessoal. Vai ser o valor. Não. A pessoa então ali quando coloca zero ali já volta a pitar, né? É, a condição, quando o ângulo é 90 graus, ele volta automaticamente para Pitágoras. Beleza, meu irmão. Na verdade, aí Pitágoras ele é uma condição especial da lei dos cossenos, entendeu? Ô, colega, você vai que rápido. Olha, eu vou ficar aqui. Vamos estar no chave hoje? Tem alguma coisa na cabeça aí. Quem comete mais, é? Bora, velho. Tô aqui na refeição. Olá, professor. Bom carnaval pro senhor. Beleza, meu irmão. Só quinta-feira. Cadê a lista? Ah, tá nosso nome. Vai lá. Bora, pessoal. Todo mundo lá. Valeu. Só qual é o nome do seu site mesmo? É www.brenoperrone.x.com/ensino superior. Interessante essa aula assim, ó. Legal, né? É bem mais prático. Você não fica na frente de nenhum aluno. É, não fica na frente do aluno. Porque se eu ficar aqui escrevendo, só atrapalha quem tá ali. Se eu estiver ali, só atrapalha quem tá lá do outro lado. Quem tá escrevendo. Eu acabei de sentar no meio. Meio, pô, é tudo você lá. Tô aqui no meio. Interessante. Aí. Obrigado. Isso aí. Você entende aí. Não. Não.